Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E essa, sem sombra de dúvidas, é a aula mais importante do nosso curso. Por quê? Porque é o assunto mais cobrado da lei inteirinha, ok? É um assunto extenso, é denso, mas eu vou te ensinar algumas técnicas, algumas dicas para você se safar nesse assunto, beleza? O assunto da nossa aula é contratação direta, ok? E já vamos começar, vamos no nosso material. Aqui está, estamos aqui, ó, do artigo 72 ao artigo 76. Contratação direta. Afinal de contas, o que é isso? São situações em que a administração pode contratar diretamente com o interessado. Só que existem algumas peculiaridades, algumas situações, como não dá para fazer a licitação, ou até pode fazer a licitação, mas a lei permite que não seja feito, ou ainda são situações que a lei proíbe, não vai fazer licitação. Até seria possível de se fazer, mas não vai fazer. Simples assim. Então vamos ver agora quais são essas hipóteses de contratação direta. Bom, eu dividi aqui o nosso tópico em 3 tópicos raiz. A gente vai ver primeiro quais são as modalidades de contratação direta. Depois a gente vai aprofundar na licitação inexigível, que é uma das modalidades, e na dispensa de licitação, que também é uma das modalidades. Vamos começar a regra geral, o basicão. Quais são as modalidades de contratação direta? Então aqui eu preparei uma tabela para você. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Tá aqui, ó. Quais são as modalidades de contratação direta? Basicamente, são 3. Inexigibilidade é uma delas e dispensa. Só que essa dispensa se divide em 2. Dispensável e dispensada. Então anota aí, são 3 as modalidades de contratação direta. Licitação dispensável, licitação dispensada, tudo isso pode ser chamada de dispensa, ou inexigibilidade. Então, o primeiro tópico que a gente tem que saber é a diferença jurídica entre esses dois institutos, a inexigibilidade e a dispensa. Ponto. Vamos começar. Bom, inexigibilidade. Opa, soltou aqui sem querer. A primeira característica básica da inexigibilidade é que é inviável a competição. Não dá para competir, não tem como realizar uma competição. Lembra do princípio da competitividade? Pois é, ele não tem como ser atendido esse princípio. Não dá. Na inexigibilidade é inviável a competição. Quando nos aprofundarmos na inexigibilidade, você vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Já na dispensa, a competição é viável. Existe a possibilidade de competir. Então essa é a primeira diferença. Segunda diferença. Na exigibilidade, o rol de exemplos, de situações, é tido como um rol exemplificativo, ou seja, são meros exemplos. Podem ocorrer de ter outras situações que não estão previstas na lei, mas não se preocupe para fins de prova, essas outras situações não são cobradas. Então lembre-se, inexigibilidade, o rol é exemplificativo, ou números apertos, também pode vir esse nome em latim. Já na dispensa de licitação, o rol ele é taxativo, ou seja, é aquilo que está na lei e não admite ampliação. É aquilo que está na lei, pronto e acabou, preto no branco, ao contrário da inexigibilidade. Bom, essas são as duas diferenças principais. E aqui embaixo eu coloquei a diferença topográfica, os artigos da lei para você estudar. A inexigibilidade você vai encontrar no artigo 74. A licitação dispensável você vai encontrar no artigo 75. A licitação dispensável é aquela em que você pode licitar ou não, fica a critério lá do gestor, do administrador. Já a licitação dispensada está presente no artigo 76. E são situações que a lei proíbe de licitar. Você simplesmente não pode licitar e pronto, acabou a história.
Show, beleza. Agora vamos ver umas questões que cobrem essa tabela, cobrem a diferença entre os dois institutos. Vamos lá? Bom, vamos para a primeira questão. Com base na Lei 14.133, julgue o item. O processo de contratação que abrange os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação é chamado de contratação indireta. Errado, não é indireta, é direta. Questão errada. Inexigibilidade e dispensa são casos de contratação direta, não é indireta. Mais uma questão. Vamos lá. As obras, serviços, inclusive publicidade, compra, alienações, concessão, permissão, locação, quando contratadas com terceiro, serão necessariamente precedidas de licitação. Todavia, a Lei de Licitações estabelece situações de contratação direta. Para essas situações, as possibilidades são: quais são as possibilidades de contratação direta? São 3, né? Licitação dispensável, dispensada e inexigível. Vamos procurar a alternativa. Letra A. Dispensada, licitação dispensável e inexigibilidade de licitação. Perfeito, a resposta já está aqui na letra A. Show de bola. E as demais são invenções da banca, né? Vamos lá. CESP, 2006. Julgue o item. Do ponto de vista prático, a dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação são procedimentos idênticos, uma vez que ambos resultam em um processo de contratação direta. Bom, questão boa essa daqui, né? Que realmente, de fato, eles resultam em um processo de contratação direta. Contudo, eles não são procedimentos idênticos do ponto de vista jurídico. Eles não são. Por quê? Porque está aqui a diferença no quadro, olha só. Eu preparei aqui para você a diferença entre os dois. Na inexigibilidade, a competição é inviável. Na dispensa, é viável. Na inexigibilidade, o rol é exemplificativo. E na dispensa, o rol é taxativo. Então, existem diferenças entre os dois institutos. Portanto, questão errada. Eles não são idênticos. Tem diferença. Mais uma. Assinale a opção em que se apresenta a ordem que caracteriza, respectivamente, as hipóteses de contratação direta quando... Vamos lá. Item 1. Quando há discricionariedade da administração para que se decida realizar a contratação direta. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que existe a possibilidade de a administração escolher entre licitar ou não licitar. Isso a gente chama de licitação dispensável. Pode dispensar ou pode não dispensar, fica a critério lá do gestor. Portanto, isso aqui é licitação dispensável. Item 2. Há hipóteses exemplificativas de contratação direta. Nós vimos. Isso aqui é a licitação inexigível, que tem rol exemplificativo. E o item 3, a contratação direta decorre de inviabilidade de competição. Opa! Inviabilidade de competição, licitação inexigível. Show de bola. Então a resposta está aqui já na letra A, né? Licitação dispensável, inexigível e inexigível. Show, bacana. Mais uma. No processo licitatório, as hipóteses de dispensa possibilitam a competição, o que não ocorre com as hipóteses de inexigibilidade, que inviabilizam a competição. Excelente, né? A tabela demonstra exatamente isso. É uma das características que diferenciam a dispensa da inexigibilidade. Perfeita questão. Mais uma, o enunciado. A legislação prevê a inexigibilidade de licitação em caso de... Vamos lá. Letra A. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos recicláveis. Bom, não vimos nada disso ainda, né? Letra B. Impossibilidade jurídica de competição entre os participantes. Isso nós vimos. A licitação inexigível é quando existe a inviabilidade de competição. Perfeito. Letra B já é a nossa resposta. Não vou ler as outras porque elas não nos interessam por hora, ok? A respeito das licitações, contratações diretas, julgue o item. A dispensa de licitação decorre de situações excepcionais expressamente dispostas na lei,
enquanto a inexigibilidade se caracteriza pela total inviabilidade de competição. Excelente, perfeita a definição. Dispensa comentários, que tá excelente. Mais uma. Na legislação pertinente, as hipóteses de dispensa são exemplificativas, ao passo que o rol de hipóteses de inexigibilidade é taxativo. Questão errada, inverteu os termos. Olha só. As hipóteses de dispensa são taxativas. A banca inverteu. Ao passo que o rol de hipóteses de inexigibilidade é exemplificativo. Banca inverteu os conceitos. Questão errada. Vamos para mais uma. Por representarem exceção ao princípio da licitação consagrado no texto constitucional, as hipóteses de inexigibilidade de licitação previstas na Lei 14.133 configuram um elenco taxativo e não meramente exemplificativo. Bom, falou de licitação inexigível, o rol é exemplificativo, portanto, questão errada. Igual à questão anterior, a banca trouxe o conceito errado. Hipótese de inexigibilidade, o rol é exemplificativo. Vamos ver na nossa tabela mais uma vez? Aqui, ó. Inexigibilidade, o rol é exemplificativo e não taxativo. Ok? Beleza. Bom, então, com isso, com essa parte introdutória, você já aprendeu a diferença entre inexigibilidade e dispensa. Ponto. Agora a gente vai entrar aprofundar, vai colocar uma lupa na inexigibilidade de licitação, que é o assunto que mais vale a pena de você aprender. Vamos lá? Licitação inexigível. A primeira coisa que você tem que saber é que é vedada, não pode ser utilizada para contratação de publicidade, serviços de publicidade e propaganda. Ou seja, um gestor não pode instaurar um procedimento licitatório por meio de licitação inexigível com a finalidade de contratar serviço de publicidade e propaganda. Isso não pode, ok? E já vamos ver como isso já foi cobrado em prova. Vamos lá. CESP 2021. Determinado órgão público, pretendendo contratar uma empresa para prestação de serviços públicos de publicidade, publicou um edital de licitação na modalidade leilão, prevendo que as interessadas deveriam apresentar comprovadamente o funcionamento regular de no mínimo 3 anos. Não concordando com o edital, a autoridade competente desconsiderou o procedimento licitatório e realizou contratação direta por inexigibilidade de licitação de uma empresa que tinha apenas 6 meses de funcionamento, cujo proprietário era um de seus primos. Olha a bagunça, né, gente? Olha a bagunça. A partir da situação hipotética, julgue o item que se segue. Bom, você já viu que tem uma irregularidade aqui, né? Contratou um serviço de publicidade por meio de licitação inexigível. Não pode, a lei proíbe isso expressamente. Bom, então vamos lá. A autoridade competente agiu equivocadamente ao realizar a contratação direta, porque a lei proíbe expressamente a inexigibilidade para a contratação de serviços de publicidade. Perfeito, excelente questão. Dispensa comentários, né? Bacana. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Agora nós vamos adentrar nas situações em que admitem a inexigibilidade de licitação. Ok? Para você decorar, você vai lembrar desse mnemônico aqui, ó. Facas. Facas, sabe as facas que você tem na sua cozinha? Você vai lembrar delas. Por quê? É a primeira letra de cada uma das hipóteses aqui, ó. F, A, C, A de novo, vem aqui, e S. Se você decorar essas cinco situações, você já vai ganhar muito tempo na prova. Muito tempo. Vamos lá. F é de fornecedor exclusivo. Marca essa palavra, exclusivo, de equipamento ou material. Nesse caso, é vedada a preferência de marca. E veja bem, lembra que eu falei para você, vamos voltar aqui no nosso mapa. Eu falei para você que as hipóteses de inexigibilidade são exemplificativas.
é esse rol aqui, ó. Esse rol é exemplificativo. É isso que está dizendo. E digo mais. Lembra que eu falei que a inexigibilidade ocorre quando há inviabilidade de competição? Agora raciocina. Como que vai existir competição com um fornecedor que é exclusivo? Ou seja, só tem ele no mercado. Como é que vai ter competição, gente? Não tem como, não é? Então veja que tem lógica a coisa. Se o fornecedor é exclusivo, não dá para competir, só tem ele, não tem outro. Então, beleza. Então F é de fornecedor exclusivo, de equipamento ou material, enfim. Próximo, aquisição ou locação de imóvel. Mas tome cuidado com esse item. Não é qualquer aquisição e nem locação de imóvel. Não é qualquer uma. Tem que ser aquela cujas características de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha. Então, aquele imóvel tem que ter algumas características essenciais. Na prova, a banca tem que citar esse trecho, cujas características de instalação e localização tornem necessária a sua escolha. A lei não especifica que características são essas, não fala. Então, a questão de prova vai ter que colocar esse trecho para você. E por que eu estou chamando a sua atenção? Porque essa hipótese, para a lei anterior, a Lei 8666, ela era tratada como um caso de licitação dispensável e não inexigível. Com a nova lei de licitações, passou a ser uma hipótese de licitação inexigível. Então houve essa diferença e eu estou trazendo para você essa diferença da lei anterior para a lei nova. Cuidado com isso, cuidado com o comando da questão. Se a questão pedir com base na lei 8666, você vai dizer que é uma licitação dispensável. Se a banca pedir de acordo com a nova lei de licitações e contratos, você vai dizer que é um caso de licitação inexigível. Cuidado com esse detalhe. Beleza? Prosseguindo. Próxima hipótese de licitação inexigível: credenciamento. Simples assim, ao ser credenciamento. Tá? Isso aqui é uma novidade trazida pela nova lei. Antes não estava prevista e agora está. Ok? Era até criticado na doutrina, a lei anterior não prevê o credenciamento, mas agora já está previsto, então sem mistério. Próximo, artista consagrado, contratado diretamente ou por empresário exclusivo. Ele também tem que ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Exemplo. Sabe essas festas de final de ano em que a prefeitura da sua cidade às vezes contrata um artista famoso para cantar lá na virada do ano, Réveillon? Pois é, normalmente acontece isso daqui, licitação inexigível. Vou citar um exemplo, Gustavo Lima. Ele é um artista, ele é consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública. E você pode fazer essa contratação diretamente com ele ou pelo empresário exclusivo dele, ok? E por que eu dou esse exemplo do Gustavo Lima? Sem nenhuma puxação de saco, nem nada disso, tá? Por que isso aqui é uma hipótese de licitação inexigível? Porque não tem como competir. Existe algum outro Gustavo Lima no Brasil? Não existe. Aqui, o artista consagrado pode ser qualquer artista, tá, gente? Pode ser teatro, pode ser cantor, pode ser um ator, enfim, é amplo. Mas eu dou esse exemplo do cantor porque ele é mais fácil de você aprender, tá? Então, não tem como competir. Se não tem como competir, é hipótese de licitação inexigível. Show? Bom, continuando. E o último caso, serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual. Lembra que a gente viu isso aqui, que o pregão não pode ser usado para esse caso? Lembra, né? Continuando. Com profissionais ou empresas de notória especialização nos seguintes casos. Quais são os casos? Aqui você tem que dar uma lidinha, tá? Tudo técnico, planejamento, projeto básico, projeto executivo, que a gente já estudou, né? Parecer, perícia, avaliação em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras ou serviço, patrocínio ou defesa de causa judicial ou administrativa, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, controles de qualidade tecnológico, análise, teste, ensaio, campo, enfim, tá?
Esses são os casos em que são classificados como serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. O que você tem que saber também, além disso, é que nesses casos é vedada a subcontratação. Isso também é óbvio. Por quê? Porque se a administração está querendo contratar aquele serviço porque ele é especializado e tem um conhecimento intelectual, você não pode subcontratar, contratar terceiros. Eu quero você que está sendo contratado. Beleza? Bom, vamos ver então como esse assunto foi cobrado em prova. Vamos lá? Primeira questão. Bom, a Lei 14.133 estabelece que é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial, entre outras hipóteses de... Vamos lá. Qual que é a técnica aqui? Se a banca explorar, cobrar de você as hipóteses de licitação inexigível, você vai só lembrar do FACAS. Lembra do FACAS. Fornecedor exclusivo, aquisição ou locação de imóvel cujas características tornem necessária a sua escolha, credenciamento, artista consagrado e o serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Você tem que decorar esses 5. Eu peço que você decore esses 5. Você precisa decorar esses 5. Porque nas hipóteses de licitação dispensável, que é a próxima, tem mais de 30 hipóteses. E você não vai decorar todas elas. Não tem como, é impossível. Mas você decora o que é inexigível. E o resto você coloca na caixa do dispensável. Beleza? Vamos lá. Letra A. Hortifruti granjeiro. Não, eu não falei nada disso. Não falei nada de hortifruti granjeiro, pão e outro gênero perecível. Não. Você vai ver que isso aqui é hipótese de licitação dispensável. Tá? Não falei nada disso. Aquisição ou locação de imóvel, cujas características de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha. Está interessante essa letra B. Vamos lá, vamos ver as outras. Letra C. Bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Não falei nada disso. Mas você vai ver que isso aqui é hipótese de licitação dispensável. Letra D. Aquisição de medicamento destinado exclusivamente ao tratamento de doenças raras. Não falei nada disso, mas isso aqui é hipótese de licitação dispensável. Letra E. Abastecimento ou suprimento de efetivo militar em estado eventual de curta duração em porto, aeroporto ou localidade diferente de sua sede. Também não falei nada disso. Mas isso aqui é uma hipótese de licitação dispensável. Portanto, nossa resposta, letra B. Beleza? Show de bola. Com essa questão, eu quero que você entenda a lógica. Qual é a lógica que você vai usar para aprender esse assunto? Você vai decorar o que é inexigível. Facas. Decora o que é inexigível. O que não for facas, você vai entender que é dispensável. Decora assim que isso vai te ajudar a acertar a questão de prova. Beleza? Vamos lá, mais uma. Adalberto, servidor da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, contratou por dispensa de licitação, dispensa, tá? Uma empresa para aquisição de vacinas contra o coronavírus. A empresa era fornecedora exclusiva da vacina, conforme atestado com timbre do Ministério da Saúde, apresentado oportunamente pela empresa. Considerando essa situação hipotética, julgue o item. Adalberto agiu corretamente ao contratar a empresa por dispensa de licitação, uma vez que aquela era fornecedora exclusiva da vacina contra o coronavírus. Questão errada. Por que ela está errada? Porque como a empresa ela era exclusiva, fornecedora exclusiva, lembra do F de facas? Então a hipótese de licitação deveria ter sido inexigível e não dispensa. Pronto, a banca vai tentar trocar um pelo outro. Beleza? Questão errada. Adalberto agiu corretamente? Não, ele errou. Ele deveria ter contratado por inexigibilidade e não por dispensa, ok? Mais uma. Opa! A existência de fornecedor exclusivo de determinado produto é hipótese de inexigibilidade de licitação. Perfeito, que é o caso da questão anterior do coronavírus, né? Perfeito. Uma questão responde a outra. Mais uma. Vamos ver aqui, vamos ver com calma, né?
O setor de engenharia de determinado órgão público solicitou a aquisição de software de cálculo estrutural, desenvolvido por empresa que é também fornecedora e distribuidora exclusiva do produto. Opa, fornecedor exclusivo. Na documentação apresentada por aquele setor ficaram evidenciadas a singularidade da aquisição e a comprovação de fornecimento exclusivo. A banca está deixando claro para você. Ela é fornecedora exclusiva. Tu já sabe o que vem pela frente, tu já sabe. Nesse caso, conforme a legislação vigente, a licitação pública, a forma adequada de adquirir o software é por meio de inexigibilidade de licitação. Pronto. Letra A, resposta já. Eu nem vou perder meu tempo. Falou fornecedor exclusivo, licitação inexigível. Mais uma. Vamos aqui. Vamos lá. Considere que uma organização pública pretenda adquirir um hardware específico para ajudar na segurança das fronteiras do Brasil, em razão dos grandes eventos que ocorrerão no país nos próximos anos. Considere ainda que a única empresa nacional que comercializa o equipamento seja a empresa que tenha criado o produto. Nessa situação hipotética, a licitação para a compra do produto será. Veja que a questão está falando que é a única empresa. Se é a única empresa, é fornecedor exclusivo. Se o fornecedor é exclusivo, a hipótese de licitação é inexigível. Vou procurar a alternativa e partir para o abraço. Gabarito letra T. A licitação é inexigível. Tranquilo? Show. Tem mais questões, vamos ver aqui. Vamos lá. Questão FGV, TJ 2021. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em outubro de 2021, com vistas a fomentar a capacitação e a qualificação de seus servidores, pretende contratar determinada sociedade empresária de notória especialização para a prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Tu já lembra que tu viu isso aqui, né? Você já viu isso. O valor estimado da contratação é de R$500 mil e atende ao princípio da economicidade. De acordo com a Lei 14.133, a contratação almejada deve ocorrer mediante... Isso daqui é um caso de serviço técnico especializado, que é a hipótese de licitação inexigível. Pronto, agora é só procurar a alternativa, vamos ver. Letra A, dispensa. Não, é inexigível. Letra B, inexigibilidade de licitação por expressa previsão legal. Pronto, acabou. Achei minha resposta. Tranquilo, fácil demais. Para mais uma, vamos lá. Com base na nova lei de licitação, o Estado Alfa pretende proceder à locação de determinado imóvel, cujas características de instalação e de localização tornam necessárias a sua escolha. Olha, trata-se de imóvel exatamente ao lado da Secretaria Estadual de Fazenda, que abrigará novas instalações para auditores fiscais da Receita Estadual. No bojo do processo administrativo, já foi observada regularmente a avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptação, pois imprescindíveis às necessidades de utilização e do prazo de amortização dos investimentos. Com base na Lei 14.133, a contratação pretendida enseja. A questão já deu a cereja do bolo para você. A questão falou que ela pretende fazer a locação de um imóvel cujas características de instalação tornem necessárias a sua escolha. Acabou. Viu isso daqui? Licitação inexigível. Cadê? Vou procurar a alternativa. A contratação enseja, vamos lá, dispensa de licitação? Não. Dispensa não, é inexigível. Vou nem ler mais. Letra B. Inexigibilidade de licitação. Legal. Mediante certificação da inexistência de imóveis públicos, vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Opa, fechou sozinho. Calma aí que fechou sozinho. Beleza. Vagos e disponíveis que atendam ao objeto e justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser locado pela administração e que evidenciem vantagem para ela. Parece ser a letra B, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Letra C, licitação frustrada? Não, é licitação inexigível. Letra D, realização de processo de licitação? Não, é licitação inexigível. Letra E, realização de processo de licitação? Também não, porque é licitação inexigível. Pronto, letra B. Então nem precisava ler as demais alternativas, você só precisava ler o começo das alternativas que você já tinha a resposta. Show? Mas tem não. Vamos lá, tem mais questões em outros tópicos. Vamos lá.
FGV 2022, questão de juiz. Vamos lá. O Estado Alfa realizou o chamado pela nova lei de licitações, procedimento de credenciamento, na medida em que realizou um processo administrativo de chamamento público, convocando interessados em prestar determinados serviços para que, preenchidos os requisitos legais necessários, se credenciassem no órgão para executar o objeto quando convocados. Cumprida todas as formalidades legais, na hipótese de acordo com o citado diploma legal, em se tratando de caso de objeto que deva ser contratado por meio de credenciamento, a licitação é, pronto, inexigível. Acabou. Vou procurar alternativa. Ó, letra A inexigível e as demais todas, a B está falando que é dispensável e o resto está falando que é obrigatório. Tá tudo errado. Pronto. Letra A. Simples assim. Decore o facas. Você não vai errar. Não tem como. Bacana. Tem mais aqui. Bora lá. Bom, mais uma. O Estado da Federação criou uma premiação como forma de reconhecimento pelos serviços prestados por agentes públicos de diversos órgãos. Assim, o Estado contratou um artista plástico amplamente consagrado pela crítica especializada para elaborar os troféus e medalhas. Hipótese que configura, fácil, né? Falou artista consagrado, vá de inexigibilidade de licitação, que já está aqui na letra A. Sem muito mistério, ó. Questão para auditor fiscal, ridículo, né? Questão muito tranquila. Próxima. Se a administração de um estado da federação tiver que contratar um grupo de dança consagrado pela mídia local. Grupo de dança, gente, é artista, né? Já deu a dica aqui, ó. Para a festividade do aniversário da capital desse estado. A contratação nesse caso deverá ocorrer mediante inexigibilidade de licitação. Está já aqui na letra B. Pronto. Não vou nem ler o resto. Não perder meu tempo. Mais questões. Vamos lá. Eita, FGV e as suas questões imensas, né? Vamos lá. No ano de 2022, a União, por meio do Ministério do Meio Ambiente, pretende celebrar contrato administrativo, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Eu já sei o que vai vir pela frente. Já sei. De controle de qualidade tecnológico, análise, teste, ensaio, campo, laboratório, blá, 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 blá. De acordo com a nova lei de licitações, a contratação em tela ocorrerá mediante licitação inexigível. Cadê a alternativa? Vamos ver, tá aqui na letra E. Pronto. Não vou ficar perdendo meu tempo e nem o seu tempo. É assim que eu faço em prova. E é assim que eu recomendo que você faça se você tiver muita confiança no assunto. Beleza? Mais uma. A contratação direta por notória especialização é caso especial de inexigibilidade de licitação. Perfeito, né? Mais uma. É hipótese de inexigibilidade de licitação a contratação de serviço técnico especializado, de natureza singular, executado por profissional de notória especialização, sendo imprescindível a justificativa dos preços contratados. Questão certa, é uma questão até antiga, tá? Tem um trecho aqui da lei, dessa questão que já não está previsto na nova lei. Inclusive, eu deveria até ter retirado essa questão, mas enfim, fica aqui de aprendizado. Questão certa, não tem nenhum erro grotesco nela, não. Próxima questão. A Polícia Civil do Estado de Alagoas verificou a necessidade de realizar a licitação para a execução de obras de renovação em seu edifício sede. Nesse caso, o órgão pretende gastar necessariamente R$100 mil. A partir da situação, julgue o item. A fiscalização ou supervisão dessa obra pode ser contratada através de empresa com notória especialização na área, mediante processo administrativo por inexigibilidade de licitação. Perfeitinho, né? Pode sim, ó. Olha aqui a hipótese. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó. O item D, ó. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços é uma modalidade de serviço técnico especializado e logo é uma hipótese de licitação inexigível. Beleza. Mais uma questão. Julgue o item. É hipótese de inexigibilidade de licitação a contratação de profissional ou empresa de notória especialização para fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras de natureza singular quando houver inviabilidade de competição. Perfeito, excelente. É a mesma questão, basicamente, né? Envolve isso aqui, ó.
Fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras. Sem mistério. Vamos ver se tem mais questões. Acho que não. Tem mais uma. Eita. Vamos lá. FGV 2022, Polícia Civil, inspetor da polícia. Vamos lá. Em fevereiro de 2022, a Polícia Civil do Estado do Alfa instaurou o procedimento administrativo com vistas à contratação de, mais uma vez, de novo, serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, a serem prestados por determinada sociedade empresária com notória especialização, para fim de treinamento de seu pessoal. Olha aqui meu mouse, ó. Cadê aqui? Olha aqui, ó, o item F aqui, ó. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, né? Visando ao aprimoramento funcional dos servidores da área de inteligência policial. Sabe-se que o valor estimado da contratação é de 800 mil. Tá, de acordo com a nova lei de licitações, a contratação em tela ocorrerá mediante licitação inexigível. Acabou. Cadê a alternativa? Letra C. Pronto. Ridiculamente fácil essa questão. Beleza? Tranquilo? Bom, então vou fazer o seguinte. A gente já está com 35 minutos de vídeo. Vou fazer um corte por aqui e no próximo vídeo a gente vai entrar nas hipóteses de dispensa de licitação. Então, para encerrar esse vídeo, vou mais uma vez frisar para você. Para fins de prova, você vai decorar as hipóteses de licitação inexigível, facas. Decora elas. O que não for facas, você vai entender que é licitação dispensável. Que a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!